Maravilha, maravilha de Deus, é com grande alegria e grande satisfação que aqui estamos de volta para compartilhar com você mais uma pérola da palavra de Deus. Hoje, dando início à série de mensagens que estou dando sobre o Espírito Santo, a primeira mensagem sobre o Espírito Santo eu dei com o título: O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem personalidade. E que o Espírito Santo é uma promessa de Deus, que Deus fez ao seu povo, e essa promessa Deus fez no profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, cerca de 850 anos antes de Cristo vir à Terra. Esta promessa se cumpriu em Atos, capítulo 2. Hoje eu quero falar sobre a segunda mensagem, sobre essa série do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo é uma dádiva de Deus para o seu povo. O Espírito Santo é um presente de Deus para o seu povo. Deus nos deu do Espírito dele. 1 João capítulo 4, verso 13, o apóstolo João ele diz que nisto sabemos que Deus está em nós e que nós estamos em Deus, porque Ele nos deu do seu Espírito. Então, o apóstolo João, em 1 João capítulo 4, verso 13, ele diz isso, que nisto sabemos que nós estamos nele, em Deus, e que Deus está em nós, porque Ele nos deu do seu Espírito. Deus nos deu do Espírito dele. Deus deu do Espírito dele à igreja. O Espírito Santo é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus ao seu povo. E a Bíblia diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, ele diz que nós somos templo do Espírito de Deus. E para que e porque Deus nos deu do Espírito dele? Deus ele nos deu do Espírito dele para que nós possamos ter comunhão com Ele, para que nós possamos estar conectados a Ele, para que nós possamos estar a cada dia mais perto dele. A igreja, o cristão, nós só podemos ter comunhão com Deus, ter contato com Deus, através do seu Espírito, através do Espírito de Deus. Nós somos templo do Espírito de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12, o apóstolo Paulo ele diz em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, diz assim que as coisas que os olhos não viram, que o coração, que o ouvido não viu, nem penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 2, diz que, mas Deus não a revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito perscruta, sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O versículo 11 diz que, qual dos homens sabe as coisas do próprio homem, a não ser o Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus ninguém conhece, senão o seu próprio Espírito. No versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 2, diz: porque nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos as coisas que por Deus nos é dado gratuitamente. Então Deus nos deu do Espírito dele, para que nós possamos conhecer as coisas de Deus, as coisas que Deus nos deu gratuitamente. O versículo 9 de 1 Coríntios capítulo 2 diz que as coisas que os olhos não viram, que o ouvido não viu e nem penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas no versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 2 diz que Deus nos revelou essas coisas pelo seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus perscruta, sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, o propósito de nós recebermos
o Espírito de Deus, de nós termos o Espírito de Deus, é para que nós possamos conhecer as coisas que Deus nos concedeu gratuitamente. O versículo 9, o versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 2 diz que o Espírito Santo, o Espírito de Deus perscruta, sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 2 diz que qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele habita. Aí prossegue dizendo, assim também com Deus, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o próprio Espírito de Deus. Ou seja, ninguém sabe o que se passa em meu coração, em minha mente, a não ser o meu próprio Espírito. Ninguém sabe o que se passa no seu coração, na sua mente, a não ser o seu próprio Espírito. Assim também é as coisas de Deus. Ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Então Deus nos deu do Espírito dele, para que nós possamos conhecer as profundezas de Deus. E aqui eu quero convidar você a mergulhar mais fundo nas profundezas de Deus. Tem coisas extraordinárias em Deus, coisas maravilhosas, coisas insondáveis, coisas que Deus ainda não revelou, mas que Ele pode nos revelar através do Espírito dele. O versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 2 diz que nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, não. Nós temos recebido o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos as coisas que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, essa segunda mensagem dessa série que eu estou falando sobre o Espírito Santo é que Deus nos deu do Espírito dele. O Espírito de Deus é uma dádiva de Deus para nós, para o seu povo, para a sua igreja. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, é um presente de Deus para a igreja. O Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Nós somos templo do Espírito de Deus. Templo do Espírito Santo. 1 João capítulo 4, verso 13 diz que nisto conhecemos que nós estamos nele, em Deus, e que Deus está em nós. Por quê? Porque Ele nos deu do seu Espírito. 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12 diz que as coisas que os olhos não viram, ouvido não viu, e nem penetrou no coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas o versículo 10 de 1 Coríntios, capítulo 2, diz que mas Deus não revelou pelo seu Espírito. Por quê? Porque o Espírito de Deus perscruta todas as coisas. O Espírito de Deus perscruta, sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. O versículo 11 diz que quem sabe as coisas do homem, a não ser o próprio Espírito do homem que nele está. Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece. Ou seja, ser humano nenhum conhece as coisas de Deus. Aí diz, a não ser o seu próprio Espírito, o Espírito de Deus. O versículo 12 de 1 Coríntios capítulo 2 diz que nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos as coisas que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é uma dádiva, é um presente de Deus para nós, para o seu povo, para que nós possamos estar em comunhão com Deus, para que nós possamos estar em contato com Deus, para que nós possamos estar conectados em Deus, para que nós possamos estar cada vez mais vinculados em Deus. Então, essa série de mensagens que eu estou dando sobre o Espírito Santo é para que nós possamos conhecer mais sobre o Espírito Santo. É para que nós possamos
mas buscar o Espírito Santo. Então, que você tenha essa consciência de que Deus nos deu do Espírito dele. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, fazendo uma recapitulação, a primeira mensagem que eu dei nessa série sobre o Espírito Santo é que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo tem personalidade e que o Espírito Santo é uma promessa de Deus que se cumpriu. E essa segunda mensagem sobre o Espírito Santo é que Deus nos deu do Espírito dele. Nós somos templo do Espírito Santo. 1 João capítulo 4, verso 13 diz que nisto conhecemos que nós estamos nele, em Deus, e que Deus está em nós. Por quê? Porque ele nos deu do seu Espírito. E qual é o propósito de Deus nos ter dado o Espírito dele? Por quê e para que Deus nos deu o Espírito dele? 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, verso 10, verso 11, verso 12, diz isso. As coisas que os olhos não viram, que não penetrou no coração do homem e nem ouvidos ouviram, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito prescruta, conhece todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E qual é dos homens que sabe as coisas do homem, a não ser o seu próprio Espírito que nele está? Assim também são as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o próprio Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, um Espírito que vem do mundo, mas um Espírito que vem de Deus, o Espírito Santo, para que conheçamos as coisas que por Deus nos é dado gratuitamente. Que Deus nos abençoe